Olá, peixe! Seja muito bem-vindo ao canal Mensageira do Sol. Eu me chamo Camille e hoje a gente está aqui mais uma vez para fazer uma leitura intuitiva sobre o seu signo. Lembrando que essa leitura ela é uma leitura que vale para Sol, Lua e Ascendente em Peixe. É coletiva e você pega aquilo que ressoar, que tocar o seu coração. Aquilo que não tocar, você deixa para outra pessoa, tá certo? A gente vai ver como é que vai ser o seu mês de agosto, qual é o recado, o alerta, o conselho que a espiritualidade tem para te falar. Hoje a gente vai estar usando esse tarô aqui, é o tarô da Floresta Encantada, é o tarô que a gente usa nas nossas tiragens de mensagens, tá certo? Então vamos começar aqui a sua leitura, tá bom? E ver o que a espiritualidade tem para te passar hoje. Peço permissão aos seus guias e mentores espirituais para que eu possa acessar a sua energia e ter discernimento para passar a mensagem do universo nesse momento para você. Então vamos ver aqui qual é o recado e a mensagem para o mês de agosto para peixes. As de feitiços. Criança de feitiços. Cinco de visões. Criança de bênçãos. Buscadora de bênçãos. Então vamos lá, vamos entender o que a espiritualidade tem para peixes. Olha só, peixes, o seu jogo ele é muito positivo, tá? Ele fala que você está entrando em um momento diferente da sua vida, um momento próspero, um momento de descobertas, um momento de talvez você começar a se sentir um pouco mais estável, você começar a se sentir como se você estivesse se achando no mundo. Começando porque a gente tem 2 páginas, tá? As 2 crianças, porque ainda existe uma certa imaturidade no sentido dos seus sentimentos, de você ainda estar meio que tateando o seu caminho, a sua jornada. Mas é como se você já soubesse algumas coisas que são importantes para você. Você ainda está esperando algumas respostas surgirem, aparecerem na sua vida, para que você, de alguma maneira, consiga definir exatamente qual é a rota que você precisa seguir. Mas você já tem quase certeza de onde você quer estar, dos seus gostos, das suas vontades. Então, assim, é um jogo realmente positivo, tá bom? Acontece que existem algumas coisas, digamos assim, alguns fios que estão um pouco soltos, nos quais você realmente precisa prender um pouco, né? Prender ou desatar nós é mais ou menos assim, tá bom? Então, é isso que eu vou te explicar agora nesse momento, sobre exatamente isso que a gente vai falar. Porque aqui no seu jogo aparece o 5 de visões. E essa carta é a carta que ela fala um pouco sobre questões de apego ao passado, mais voltado mais ao medo, sabe? A insegurança das coisas que você passou lá atrás, que de repente você pode passar novamente. Então existe, assim, alguma situação em que você enfrentou alguma decepção na sua vida, tá? Para algumas pessoas eu tô falando sobre o passado, mas para algumas pessoas pode até se aplicar agora. É porque realmente eu sinto uma energia como se isso já tivesse acontecido, essa questão dessa decepção. Mas de repente para outras pessoas pode ser que aconteça, mas a grande maioria isso já é uma bagagem, certo? Então assim, nessa carta, essa menina aqui, ela é uma princesa
e ela estava brincando na floresta com a sua bola dourada e de repente a bola foi e caiu dentro desse lago profundo. E o sapo, ele estava ali só observando a situação, né? E quando a gente vê a princesa, ela tá bem desesperada, né? Porque ela sabe que ela não vai conseguir pegar a bola e a bola vai acabar até indo para longe e ela não vai conseguir. E o sapo que tá olhando, ele é um príncipe, né? E para ele essa bola dourada é tudo que ele queria. Tá indo na direção dele e vai fazer com que a princesa veja-o, né? Então para ele isso é o ingresso da felicidade, enquanto que para ela é muito complicado, ela tá desesperada. No momento, a única coisa que ela consegue sentir é a decepção de ter perdido a sua bola, né? De ter perdido o seu brinquedo. E o sapo, ele vai dar um pulo, vai mudar o futuro dela e o futuro dele, né? Então essa carta, ela fala sobre alguma coisa na sua vida, tá? Que corresponde a essa bola de ouro, que corresponde a essa importância, a essa significância que você dá, certo? E é como se você tivesse perdido, de certa forma, isso de vista, mas, sabe, é uma perda temporária. Não é uma coisa que você perdeu e que você vai ficar sem. Pode ser uma coisa material? Pode. Pode ser um pensamento, pode ser uma ideia, pode ser alguma coisa que você planejou e que não está seguindo da maneira na qual você contava. Pode ser muitas coisas. E aí você vai ajustando o que poderia ser isso, tá? Mas essa bola dourada, ela vai te levar a muitos ganhos, a muitos benefícios, sabe? A benefícios muito maiores do que você até pensou, do que você até planejou. Então, assim, entenda que para você ainda não está no fim da jornada. Você está apenas no começo. O príncipe ainda não virou sapo. O sapo ainda não virou príncipe. Então, assim, ainda é o início dessa jornada. E importante falar aqui que os seus medos e suas decepções, elas não devem voltar. Você não deve ficar preocupado pelas coisas que você já ficou preocupado lá atrás. Você deve simplesmente entender que o que aconteceu lá atrás era um outro momento, era uma outra época em que você já está amadurecendo e você já está mudando maneira de ver, maneira de se relacionar, a sua maneira de fazer escolhas. Até porque aqui a gente tem duas crianças, tá? Que são dois pajens. E o que eu entendi quando eu vi essas crianças aqui? Esse pajem que está aparecendo mais em cima, ele é um pajem que ele quer... É uma criança que o sonho dela é ser um grande mago. Então ele constrói esse bastão aqui, que é um cajado, bem rústico, e ele vai para a floresta tentar os feitiços no coelhinho. E a ideia é que ele seja um grande mago, esse é o sonho dele. E ele vai treinando, ele vai praticando, e ele estuda, porque o seu maior sonho é esse. Então, quando sai essa carta para você, ela fala sobre você ainda, exatamente como diz a outra, os 5 divisões, você ainda está no começo da sua jornada, mas você saber exatamente onde você quer chegar e você lutar em prol disso, porque quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um desejo, é muito importante que a gente siga em direção a isso. E eu sei que normalmente peixes é um signo que tem muita fé, muita força de vontade. Quando ele decide que ele quer fazer alguma coisa, ele não fica ali, sabe, delegando para o outro, não. Ele vai lá e ele corre atrás do que ele quer. Não é aquele signo que vai esperar que caia do céu, apesar dele ter uma conexão muito forte com a espiritualidade, mas ele não vai ficar esperando que o outro faça por ele, ele corre atrás. E você tem sim a opção de ser um grande mago, tem sim a opção de chegar na meta que você quer, mas você ainda está no início e pode ser que algumas coisas aconteçam nesse caminho, pode ser que existam até de repente algumas paradas que possam surgir em que isso te desanime, em que isso te decepcione, mas você não pode jamais parar o seu caminho. Sabe, você não pode jamais ficar estagnado. A ideia é que você aprenda cada vez mais. E uma jornada, ela pode ser curta, ela pode ser longa. Mas vai depender
do seu comprometimento. Vai depender de quanto que você quer alguma coisa e correr rapidamente atrás disso. Então, assim, depende inteiramente de você, sabe? Você decidir de onde você quer sair, para onde você quer chegar e no tempo que você quer. Aqui eu não vejo como se muita coisa dependesse do externo. Eu vejo como se tudo dependesse de você. É como se a espiritualidade falasse assim, olha, tem prosperidade, tem felicidade, tem saúde, tem dinheiro, tem tudo. Mas o caminho é esse. Você está no caminho certo. Não existe um caminho errado, porque a gente tem aqui a buscadora de Tecelãs que fala que você está no caminho certo. Seja lá qual ele for, tá? Seja para relacionamento, seja para vida geral, seja para trabalho, algum projeto, tá? A grande questão é, eu quero chegar no fim do caminho. E o que eu vou fazer para isso? Como eu vou agir? Né? Quais os atalhos que eu vou pegar? Eu devo ou não pegar atalhos? São perguntas que você deve se fazer. E se você já sabe que você está no caminho certo, você já tem muita resposta por aí. Porque o grande problema é você saber se as coisas que você está fazendo estão corretas. Se você sabe que sim, então fica muito mais fácil porque é só você seguir, tá bom? A gente também tem aqui Criança de Bênçãos, que é uma carta que ela tem duas mensagens aqui, tá? A primeira mensagem é que você pode sim investir um tempo em alguma coisa, em um estudo, em um curso. Se você se sentir tocado no mês de agosto, para investir conhecimento, sabe? Para investir em alguma coisa que te faça crescer. É uma carta muito favorável. Porém, essa carta ela tem um outro significado. E como ela aparece com a buscadora de bênçãos, eu realmente vou te falar essa outra questão. Essa criança ela tá perdida na floresta e ela tá com muita fome porque ela já tem dias perdida. Ela vê essa cabana de doces. E qual é o receio dela? Os pais dela já falaram um dia para ela que cabanas na floresta são extremamente perigosas e que ela não deve chegar perto. Mas ela está movida pelo medo de saber que existe uma recomendação de que ela não deve pegar os doces da cabana e existe a fome. Então, quando aparece essa carta, ela vem falar uma mensagem do tipo assim: como se fosse um sinal para você de, nesse momento, em alguma questão sobre alguma situação ou sobre alguma pessoa específica, que você deve prestar mais atenção. Como assim? Atenção na sua própria segurança material, atenção no seu financeiro, atenção na sua própria prosperidade. Por quê? Porque essa carta é como se ela falasse que você devesse ter uma certa prudência e uma certa cautela com aquilo que você está vendo que de repente não é. É como se fosse uma espécie de uma coisa muito boa que se apresenta. Pode ser uma situação ou uma pessoa que não é o que parece, sabe? Olha só, essa cabana aqui é apenas uma ilusão. Dentro dela existe ela é como se fosse uma armadilha para capturar as crianças. Então, você é criança e você não vai se deixar ser enganado. Eu tô te falando isso porque se não tivesse saído essa carta aqui, eu ia te falar apenas para você investir nos estudos, para você investir em alguma coisa para você. Só que a buscadora de bênção é uma mulher, é uma bruxa que entra na floresta justamente para buscar coisas preciosas na floresta. Sabe, ela busca um tesouro, porque existe um boato que existe um tesouro lá escondido. Então ela entra com todas as suas ferramentas e ela olha minuciosamente cada cantinho da floresta em busca desse tesouro. E essa mensagem é justamente para você, que você tem que prestar atenção exatamente aos detalhes. Você tem que fazer uma busca minuciosa sobre situações, sobre pessoas que estejam te cercando. Porque aqui existe uma mensagem muito clara, porque, assim, alguém ou alguma pessoa pode estar se mostrando para você ou vir a se mostrar para você nesse próximo mês de agosto
de uma forma que ela não é, ou essa situação tentando te ludibriar, tentando te enganar. E qual é a intenção? Te desviar do teu caminho, tá? Te desviar da tua jornada, porque lembra que eu te falei que você tá no caminho certo. Então, a ideia aqui é que existem pessoas que não estão satisfeitas com o seu progresso, existem pessoas que não estão satisfeitas com a sua felicidade, que estão te vendo melhorar, que estão te vendo evoluir, estão te vendo crescer. Não importa se isso é materialmente, não importa se você conquistou alguma coisa, se você só está se sentindo melhor, se espiritualmente você se elevou, se a sua frequência mudou, existe alguém que não está satisfeito com isso. E aquela coisa, né? Às vezes a gente tá vivendo aqui na vida e tá sujeito a todo tipo de pessoa que nos cerca. Então, quando chega pessoas assim, a gente tem que ficar de olhos atentos. Então, você tem que prestar bastante atenção, porque se eu te falo assim, olha, peixes, você tá no caminho certo, você tá na direção certa, você já tem uma grande resposta. Aí vem alguém que de repente você confia, ou que você vai confiar, e tenta segurar a sua mão e te levar para longe, poxa, você vai conseguir voltar? Vai, mas o quanto que isso vai custar, né? Então, assim, é muito interessante esse jogo, porque ele vem te confirmar ao mesmo tempo que as coisas estão bem, que as coisas estão indo e que tá tudo certo para você, mas ele também te dá um alerta. E para finalizar, nós temos o As de Feitiços aqui para você. E assim, lembra que eu te falei do cajado aqui da criança, que ela queria ser um mago e ela está treinando para isso? E aqui a gente tem o dragão. O dragão que o mago criou, né? Que o mago achou na floresta e criou o dragão. E ele pega o cajado do mago e ele joga todo o seu poder, que é através do fogo, do ímpeto, do desejo, no cristal para dar poder ao cajado. Então aqui eu vejo como se você fosse se tornar esse dragão. Você, peixes, tem muita energia, energia criativa, energia espiritual. Existe um momento agora na sua vida que você vai entrar, agosto ele vai ser uma grande porta de entrada para você, em que você vai ter muita energia. Então você precisa saber canalizar essa energia, saber direcionar essa energia para a sua própria jornada. Então é como se você fosse esse dragão aqui, canalizando, você já fosse amadurecer. É como se você, digamos assim, começasse o mês como uma criança e terminasse o mês como um dragão. É mais ou menos isso. Você vai aprender, você vai desbravar agosto e você finaliza o mês de agosto como se fosse um grande dragão imponente, sabendo controlar os seus desejos, os seus sonhos, os seus ímpetos, né? Sabendo como agir melhor e sabendo canalizar a sua energia para o local certo. Um jogo muito bonito, adorei o seu jogo, parabéns, que incrível, né, fazer esse tipo de jogo. E fica aqui essa mensagem linda para você, tá certo? Um beijo enorme no seu coração, que o universo te guarde, te proteja, te ilumine, te dê força, fé e esperança, que a espiritualidade segure suas mãos, guie seus passos, que exista muita prosperidade, paz, saúde na sua vida nesse mês de agosto, tá certo? Um beijo enorme no seu coração e a gente se vê na semana que vem no próximo vídeo.